Muito bem, pessoal, boa noite. Estou vendo aqui no chat que já tem um pessoal que está aqui aguardando, está cumprimentando a gente. A nós é uma grande alegria, uma grande satisfação a gente poder começar as nossas transmissões agora pelo YouTube, tá? E a partir dessa quinta vai ser assim. Ao mesmo tempo, a gente vai compartilhar a nossa página no Facebook, mas a gente pede para as pessoas que queiram fazer a interação, que elas usem aqui o canal do YouTube, tá legal? A gente vai ficar de olho e depois vai fazer a mediação com o Vandão. Como é que funciona as nossas lives aqui no It? A gente convida uma pessoa, vai fazer uma breve exposição do tema. No caso de hoje é o Wanderson, ou Vandão, para os íntimos. E aí ele faz essa exposição entre 20 e 30 minutos, aproximadamente, e depois a gente abre para a participação das pessoas através do chat ali. Quem quiser ir fazendo as perguntas, os comentários, enfim, a gente faz esse momento de interação. Beleza, pessoal? Hoje também a gente está não só estreando a transmissão pelo nosso canal no YouTube, ao qual a gente já convida para que vocês possam curtir, compartilhar, se inscreverem no canal, receber, ativar o sininho para receber todas as notificações, tá legal? Que a gente está postando conteúdo, as lives que aconteceram no Facebook a gente está trazendo para cá também, então você vai achar esse material aqui. Algumas mesas redondas que nós transmitimos no ID no ano passado, a gente também está trazendo para cá. Quem tiver interesse, esse material já está disponível aqui também. Então, além de fazer essa estreia aqui no ao vivo, a gente está contando com a participação daquele, da Dandara, de muito boa vontade. Já trabalham fazendo esse serviço de tradução para Libras em estudos de mocidade espírita, aqui em Juiz de Fora. Essa atividade começou no presencial e continua agora no mecanismo virtual por causa da pandemia, e elas de muita boa vontade aceitaram estão aqui junto de nós, tá legal? Eu vou chamar aqui o Vandão, ele vai entrar aqui na roda, ele vai explicar qual que é o tema dele, tá legal? A nossa dinâmica é essa, a gente pede aos bons espíritos que nos acompanhem nessa proposta de hoje, que possa ser muito produtiva para todos nós. Boa noite a todos. Protocolo, utilizando a máscara, fundamental, né? A ciência nos ensinou. Pedimos, em primeiro lugar, ordem e licença aos mentores que trabalham com os reinos da natureza, com os animais especificamente, que eles possam se utilizar de cada um de nós, pelos fios do pensamento, nos dando a conexão entre a razão e o coração, para que os nossos comportamentos traduzam aquilo que veio nos ensinar Jesus. Bem, Kardec, né, falando em ciência, na Gênese da primeira edição, a tradução, tem um trechozinho que ele fala o seguinte, que eu vou ler aqui para a gente, sobre as condições do homem na Terra, né? Pouco a pouco, a necessidade fez o homem criar as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do globo. E é isso, Kardec deixa esse legado para a gente, de escutarmos a ciência, é fundamental. Antes de iniciar propriamente a nossa fala sobre o tema, que é a contribuição espírita para um novo olhar sobre os animais, como que o Espiritismo nos auxilia, antes de iniciar, eu quero aqui prestar os meus e os nossos profundos sentimentos às famílias enlutadas que estão passando por dores profundas em suas almas. E nós também nos solidarizamos com as famílias que perderam seus empregos e estão passando por maiores dificuldades. Tenho certeza que tudo isso vai passar. Não percam a esperança, tá bom? E quero também aproveitar e, em nome do ID, em nome daqueles que trabalham pelo bem comum, solidarizar pelos ambientalistas que, mesmo antes da pandemia, sofrem pelos desmandos para com a natureza. Os nossos sentimentos também para os defensores dos direitos dos animais, que diariamente sofrem com os maus tratos que ainda são submetidos os animais, mesmo antes da pandemia. Só lembrando que o Brasil
coração do mundo, pátria do Evangelho, animais são criados com extrema crueldade. São transportados como cargas vivas para serem exterminados. Nós também nos solidarizamos com vocês e dizemos: tenham esperança, perseverem, trabalho de gota a gota, para conseguirmos um dia transformarmos o Brasil, a terra, um mundo de expiação em prova, em um mundo regenerado. Vai ser necessária a contribuição de cada um de nós, tá bom? Então fica aqui os nossos sinceros sentimentos. Bem, quero agradecer aqui a todos os envolvidos para que esse momento acontecesse. Para você que está aí nos assistindo, não foi nada fácil. Foi com muita dificuldade, com agora essa demanda de lidar com tecnologias, demandou muito esforço e o conhecimento de cada pessoa em sua área específica para que esse momento acontecesse, tá bom? Agradecemos em especial ao ID, Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora, por abrir esse espaço, pelo seu pioneirismo. Se não me falha a memória, é o primeiro grupo espírita em Juiz de Fora que abre um espaço para um grupo de estudo de meditação, especificamente para isso. É um centro espírita que abre espaço para grupos de estudo sobre a sexualidade, né? Bem, e para vocês que nos escutam pelos olhos, hoje inaugura esse momento ímpar de uma tradução simultânea, dando oportunidade de inclusão. A minha alma, particularmente, ficou muito feliz quando eu recebi a notícia que nesse primeiro estudo teríamos vocês nos escutando pelos olhos. Que Deus abençoe e sejam muito bem-vindos. Vocês são importantes demais nessa construção do reino de Deus na Terra. Tá bom? Vamos lá, então. O que você aprendeu sobre os animais? O que te foi ensinado na escola, nas religiões? O que você aprendeu? E o que você aprendeu com os animais? Por exemplo, você aprendeu que eles, assim, quando acordam, o que eles fazem primeiro? Espreguiça, né? Espreguiçou hoje? É tão importante. Liberamos, ao fazer esses simples gestos, hormônios que nos deixam um pouco mais relaxados. Você aprendeu com eles buscar o sol, fonte de vitamina D, quando tem uma frechinha de sol na tua casa? Pois é, eles nos ensinam isso. E o que nós vamos falar aqui, não vamos produzir nenhum tipo de conhecimento. Vamos reproduzir informações que podem nos levar a reflexões e, a partir daí, nos guiar para transformações. Transformar os nossos comportamentos, os nossos hábitos. Afinal de contas, Jesus veio para quê? Para nos ensinar novas formas de se comportar, novas formas de se manifestar no mundo. E, a partir daí, usufruir, se beneficiar com novos tipos de sentimentos mais sublimes. Tá? Vou deixar aqui grifada uma frase que eu gostaria que você marcasse para você que participa de grupo de estudo, para você que às vezes espera o comportamento ou a mudança de comportamento de alguém, que é a frase: nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Tudo é para todos, mas não ao mesmo tempo. Você pode estar vislumbrando situações que outro não enxergou ainda. Você já vai dar conta de aprender certas situações que outros não vão dar conta ainda. Vou colocar aqui o microfone para poder melhorar o áudio. Então, grifando a frase que eu mencionei, que acho assim de extrema importância. Nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Tudo é para todos, mas não ao mesmo tempo. Obrigado, Gabriel, pela dica. Falar dos animais é falar de algo que toca a nossa sensibilidade. É algo que nos faz sentir melhor. Nessa pandemia, quão bem eles não têm feito para nós.
Quem já adotou um animal e já conseguiu ler no seu olhar a gratidão que eles se manifestam pelo seu ato, não tem como explicar isso, tá? Só quem já teve essa experiência é capaz de conseguir sentir algo que as palavras, a razão não é capaz de traduzir. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ao falar do homem de bem, ele elenca lá várias características. Quando ele fala dos bons espíritas, ele diz o seguinte para a gente: o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, pode nos levar a todas aquelas características. É isso, é sentir isso. Quem não se sensibiliza ao ver um animal de rua? Um gato? Um cachorro? Todos se sensibilizam? Não, porque nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Mas você que se sensibiliza, é duro, né? Está vendo o sofrimento e as dores daqueles seres preciosos da criação. Só uma estimativa antiga, no Brasil, mais de 30 milhões de animais estão nas ruas. 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. E não é animal de rua, que erroneamente nós pronunciamos. São animais na rua, porque ali ele foi abandonado por alguém. E é importante que nós possamos, sempre que possível, deixar uma água, uma ração, ter um olhar carinhoso, dizer, eu te vejo. Somos mais de 9 milhões de espécies sobre a Terra. Só a vida humana importa? A quem o Consolador prometido veio consolar? Será que ele veio consolar apenas os seres humanos? Ou essa consolação vai além disso? Porque um espírito que se sente consolado, um espírita que se sente consolado, ele consola os outros seres da criação. Se a gente puder analisar o relógio do tempo, se colocasse em um ano toda a criação, de janeiro, fevereiro, tudo que foi criado, nós, humanos, nascemos nos segundos sinais do dia 31 de dezembro. Quando aqui chegamos, já existia toda a natureza e os animais. E nos achamos donos de tudo. A história nos mostra uma profunda dependência, somos dependentes dos animais. Já pensou você sem o seu animal? Como seria a sua vida sem o seu pet? Pois é. E essa extrema dependência que temos, como demonstramos gratidão por eles? Qual é a forma que eu posso demonstrar essa gratidão por cada animalzinho que Pai do Céu nos confia, muitas vezes a guarda, ou às vezes só um olhar compassivo, um alimento? O que você tem feito para retribuir a esses seres preciosos da criação? Bem, o tema é, como eu disse, antes de falar da contribuição espírita sobre os animais, sobre o olhar, né, para os animais, vamos rever brevemente a nossa história, como foi construída a nossa história humana com os animais. Quando éramos humanos nômades, os coletores, saímos para caçar, para pegar os frutos nas árvores, os animais foram retratados em cavernas. E as artes rupestres nos mostram sempre os animais sendo abatidos, sendo caçados, sendo transportados mortos. Essa foi a representação, a nossa relação com o animal nesse período, dos povos coletores. Depois os sedentários tiveram as suas criações, sempre para o seu consumo, para a sua proteção. A sua pele era o seu vestimento àquela época. Chegamos aqui no Ocidente e temos aqui uma tradição arraigada em cada um de nós, em todo o nosso sistema de ver e enxergar o mundo. Até na nossa legislação está arraigado o conceito, né, de que a natureza foi feita para o homem. Enchei a terra, a sujeitai e a dominai, como está em Gênesis 1:28. Então é isso, nossa cultura religiosa, e lembrar que a nossa ciência, na revolução científica, os principais cientistas ainda não traziam em si
muito do que era ensinado nas religiões. Era necessário adequarem a sua fala para não romper de vez com o que eles aprendiam nas religiões. E assim, os principais formadores da opinião aqui no Ocidente, que vieram da tradição religiosa, por exemplo, Aristóteles, no caso, deu a base para o cristianismo, ele já dizia lá de que na pirâmide aristotélica o homem estava no topo, os animais estavam abaixo. Inclusive, nem a mulher estava no topo, nessa pirâmide. Ele cria essa ideia antropocêntrica, do homem ser o centro das atenções, tudo girar em torno dele. Depois vem Cristo, nos deixam vários ensinamentos, onde Humberto de Campo, em alguma das suas obras, nos traz esse ensinamento precioso do Cristo para com amor aos animais, mas está lá nas entrelinhas, é importante se dedicar aos estudos. Vem Santo Agostinho, um principal nome da religião, do cristianismo, tem uma fala também de que os animais, né, a lei não matarás, não entra os animais, que a gente pode se servir deles. Descartes, René Descartes, ele dizia que se você ouvir os uivos dos animais, é como máquina, é como o rodar de uma roda, o ranger de uma roda girando. E é isso. Colocou os animais como um objeto que poderíamos utilizar. Immanuel Kant também vem nos trazer na filosofia as ideias de que não temos nenhum direito sobre os animais, não temos nenhuma preocupação a ter com eles. Então, esses formadores do Ocidente nos deixou os ensinos que nós aprendemos. Se o seu filho, a sua filha te perguntar: mamãe, papai, para que serve a vaquinha? Qual vai ser a sua resposta? Para nos dar o leite? Pois é, eu já me peguei respondendo assim. Hoje, com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, ele é como se limpa a lente dos nossos olhos. A gente tem um olhar mais profundo sobre aquele ser, que não está ali para me servir, né? Então é isso. O que eu explico, ensino para as crianças sobre o que são os animais, qual é a função dos animais. Quais foram as consequências dessa construção aí histórica, desde lá do início? Os povos coletores, sedentários, Aristóteles, um importante pensador grego, as formações do cristianismo, quando tem o rompimento da ciência ali, Descartes, o que ele fala do mecanicismo, Immanuel Kant e outros mais. Quais foram as consequências? Quais são as consequências? A coisificação. O animal é coisa. A ideia é antropocêntrica. O homem está no topo. Tudo foi feito para servir ao homem. Pois é. Hoje vemos, a nossa sensibilidade já não aceita, já não entende, mas não fica confortável com essa questão dos animais serem coisas. Tendemos a escolher alguns animais como animais sencientes, que merecem todo o meu carinho, todo o meu amor, e animais que eu escolho ainda me vestir com a sua pele, me alimentar com a sua carne. Lembra que eu disse? Nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Querer utilizar argumentos, justificativas, que não é bem assim, poderíamos repensar essa ideia. Como diz Leon Denis, só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. É dizer, realmente, o meu prazer, o meu paladar ainda é maior do que a minha compaixão. Mas eu reconheço que um dia eu vou precisar ter um outro olhar. Eu não vou mais me vestir com o sofrimento dos animais, pois eles são seres em evolução. E aí entra a contribuição espírita, que é o tema dessa palestra. A contribuição espírita para um novo olhar sobre os animais. René Descartes disse que os animais são máquinas.
chegamos à conclusão, depois de muito tempo, numa visão materialista, que Kardec veio se opor a ela, e ele vem dizer na questão 595 do Livro dos Espíritos, quando ele faz a seguinte pergunta para os imortais: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Kardec faz essa pergunta. E a resposta vem desse jeito: os animais não são simples máquinas, como supondes. Livro dos Espíritos. O primeiro livro da base, do fundamento espírita. Os animais não são simples máquinas, como supondes. E continua a resposta que eu convido à leitura. E na sua construção, pois vemos na Revista Espírita várias mensagens falando dos animais, antecipando o que a ciência veio nos dizer anos depois. No livro A Gênese, capítulo 7, no item 32, Kardec vem nos dizer, abre aspas, o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. Fecha aspas. A Gênese, capítulo 7, item 32. E é isso que aprendemos com o Espiritismo. Os animais têm inteligência, eles reencarnam, eles evoluem, eles têm um livre-arbítrio proporcional à sua espécie, às demandas das suas necessidades. Eles sobrevivem à morte de um corpo físico, pois há 3 princípios, segundo aprendemos: Deus, Espírito e matéria. Se a matéria se esvai, ele continua vivendo, então ele é espírito. Ele continua a sua existência. E ele aprende muito, podemos muito alavancar a sua jornada aqui na Terra, como também podemos deixar muitas marcas nesses seres que são sencientes, que sentem dor. Essa é a contribuição espírita, antecipando muito antes do que a ciência humana veio descobrir. Por exemplo, em 2012, em Cambridge, na Inglaterra, teve a Declaração de Cambridge. A consciência em animais. Não dá mais para dizer que não sabíamos. Os animais têm consciência. Eles sentem. E na Revista Espírita, que eu convido a quem interessar, de julho de 1860, tem lá um texto, um trecho, que já diz disso, da consciência dos animais. Vou ler só uma linhazinha, que está lá assim, abre aspas. Como o homem, o animal tem aquilo a que chamais consciência, e que não é outra coisa senão a sensação da alma quando fez o bem ou o mal. É isso. Você que tem o seu animalzinho em casa, porque hoje existe uma disciplina chamada etologia, que estuda o comportamento animal, que eles sentem, eles têm inteligência. Você que tem seu pet em casa, quando ele está com fome, ele sabe que está com fome? Mas não é só o instinto de comer onde tem, não. Ele sabe te pedir com o olhar aonde está a comidinha dele? Quando ele quer carinho, ele se aproxima de você? Quando ele quer ir para a rua também? Quando ele quer demarcar território? Pois é, muitas vezes é isso. Nós, humanos, queremos carinho, temos fome, sabemos onde buscar. Então, na prática, o Espiritismo já nos antecipou tudo isso que a ciência vem nos mostrar e outros detalhes mais, né? Então, é essa a contribuição que o Espiritismo, que está nas entrelinhas, vem nos ensinar. Tem uma questão que eu quero dividir com vocês aqui do Livro dos Espíritos, antes de deixar a minha provocação e a minha sugestão para a segunda parte, que só vai continuar se tiver perguntas, comentários aqui. Então eu sugiro você que está nos assistindo, se inscreva no canal do ID, deixe aí os seus comentários, as suas perguntas, diga de onde você é, põe só o nome da cidade, ou se é de Juiz de Fora mesmo, tá bom? Então, a pergunta é a 597, tá lá. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria?
A resposta vocês vão ver lá, 597. A resposta é sim. Mas eu acho interessante a pergunta de Kardec, porque ele afirma: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. E é isso, Kardec já percebia isso, ele nem perguntou se tinha inteligência e nem se tinha liberdade de ação, já afirmou que tinha, né? Então aqui, a nossa provocação, se a gente pode dizer assim, ou uma sugestão, deixando claro que nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Vimos a contribuição espírita através de Kardec, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Joana de Ângeles, Casimiro Cunha, Emmanuel, André Luiz, vários deles. É só procurar Humberto de Campos, só olhar nas obras. Tem várias contribuições sobre os animais. Essa foi a contribuição do Espiritismo através desses espíritas. Mas qual é a contribuição dos espíritas na atualidade? Qual que é a sua contribuição para com a causa, para com os animais, para com a natureza? Como está na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Por que você reencarna? A resposta diz: para o seu melhoramento e para você cumprir, para nós cumprirmos a nossa parte na obra da criação. Qual que é o legado que eu estou deixando para o mundo? Então, isso, qual que é a nossa contribuição? Como que hoje, nessa vida urbanizada, como podemos fazer parte, ou a nossa parte, para minimizar as dores dos animais? Você que tem seu pet em casa, tudo bem, mas você que não tem, como que você pode contribuir? Bem, tem várias formas. Observa de onde vêm as suas roupas, da onde vêm os seus alimentos. Vocês conhecem a trajetória do leite antes de chegar na sua casa? Qual que é o processo do leite? Você sabe que tem um programa interessante, Segunda Sem Carne? Não, eu gosto de carne, mas na segunda-feira eu não vou comer. Pelo desmatamento na Amazônia, pela causa animal, para contribuir na obra da criação. Nem tudo é para todos ao mesmo tempo, tá? Colocar os animais nas minhas orações, já que eles são seres que sofrem. É isso, amigos e amigas. A ciência nos mostrou hoje a origem da pandemia, que vem da nossa falta de compaixão para com os animais. Bem, se a gente for lá na origem, onde começou não só essa pandemia, mas outras epidemias, o Emmanuel já tinha nos alertado no livro O Consolador, na questão 129. Eu leio com muito carinho. Uma comunicação não violenta, CNV, comunicar ao outro sem violência na fala, na forma. Ele dizia, Emmanuel, na questão 129 do livro Consolador. Vemos hoje na prática o que ele disse lá. Vamos comigo, imaginação, lá onde começou a pandemia atual do Covid-19. Diz Emmanuel na sua resposta, abre aspas, né? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Reticências e fecha aspas. Estamos vendo a consequência. Estamos sentindo as consequências. Sabemos também que Jesus nos ensinou que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Hoje percebemos e sabemos por experiência própria que o que entra pela nossa boca contamina tanto quanto o que sai da nossa boca. Porque às vezes o que sai da minha boca é ofensa a alguém que eu posso depois resgatar numa lei de causa e efeito. Eu vou estar contaminando a mim em primeiro lugar e ao outro. Quem que é esse outro? Quem são os meus semelhantes? Não é só os humanos. Todos somos partes dos seres da criação que merecem o nosso respeito, a nossa compaixão. Então, cumprindo o horário, 30 minutos se deu. Agradeço a você que pôde nos acompanhar, gratidão pela oportunidade, as meninas aí da interpretação de Libras, o acolhimento a vocês aí, gratidão, né? Que louvado seja Deus e que Ele possa honrar a nossa vida aí nos nossos atos, que nós sejamos espelhos do Pai do Céu. Gabriel, te passo a fala, viu, irmão? Pô, já pegar o lado certo. Vandão, agradecido pela sua reflexão inicial. Tem até uma pergunta ali, eu vou ler para você.
Mas antes eu queria pensar com você o seguinte, você colocou a posição do Emmanuel a respeito do consumo de carnes e tal. No Livro dos Espíritos, e eu estou tentando recordar qual é a questão, tá? Até abri o livro aqui, mas ainda não achei. Os 759 ou 729, da carne alimenta carne? eles defendem essa posição, quer dizer, você pode comentar sobre essas posições diferentes? Como Claro, você algum claro, acordo? claro. Ótima pergunta, gratidão aí pela participação de quem trouxe. A gente iniciou nossa fala, nós iniciamos a fala sobre a ciência, né? Que a ciência veio nos dar as diretrizes de como se comportar no mundo. Existe uma live feita pelo Move, no Facebook, vocês encontram, que o tema é justamente esse. É uma pergunta. A carne alimenta a carne? Bem, hoje, entendendo melhor a carne, o que seria a carne, quais são as nossas reais necessidades, hoje sabemos, e muitos justificam isso, da carne, da proteína. Eu não consigo entender a proteína que se coloca, que se fala, que tem naquela carne que fica queimando no churrasco, que fica ali sobrando. Essa é a justificativa? Não. Então a carne hoje, 2020, tem um documentário muito interessante na Netflix, quem tiver acesso, Dieta de Gladiadores, mostra que hoje seria aminoácidos alimentam aminoácidos. Temos 20 aminoácidos essenciais. 11 desses 20 aminoácidos, nosso corpo, nosso próprio organismo produz. Os outros 9 encontramos nos vegetais. Se encontramos nos vegetais, por que aceitar essa questão, se pautar nesta questão, já sabendo hoje do sofrimento que é infringido aos animais, a dor que eles sentem, sem falar das dores psicológicas, falamos em vibrações ao invés de energia, aquela energia que fica naquela carne e acaba fazendo mais mal, porque hoje se sabe que a carne vermelha, que dizem, né, esse nome dessa forma, faz um mal tremendo para o nosso organismo. Temos sim, mesmo quem come carne, deficiência da vitamina B12, que é importante a sua reposição. Mas é importante atualizar esse entendimento do que queria dizer carne. Em outra questão também, Kardec vem dizer que há mérito quando conseguimos nos abster de sofrimento que infligimos aos outros seres da criação. Então, é o que nós poderíamos, no momento, Gabriel, comentar, a gente pode depois aprofundar mais aí para dar espaço para mais perguntas, mas é importante o que se quer entender da doutrina espírita, porque Kardec começou o seu entendimento através do Livro dos Espíritos, só que ele foi construindo a sua ideia, e na Revista Espírita, de 1866, já tem a confirmação de que os animais são seres que evoluem, mineral, vegetal, animal e hominal. Então, já com esse entendimento, eu não sei se ele refazeria essa pergunta, porque ele também vem falar da infalibilidade dos espíritos, que os espíritos são falíveis, eles podem errar, eles não sabem tudo o que conhecem. Então, é importante saber quem respondeu essa pergunta, né? Então, é esse detalhe. O que a ciência nos mostra hoje? Que aminoácido alimenta aminoácidos. Ok, eu vou colocar aqui uma pergunta, deixa eu ver, vai funcionar? Pronto. Os animais podem ser cremados e a partir de quanto tempo após a morte? Essa pergunta, Wando, já apareceu lá no início pela Paula, logo no início aqui da nossa conversa. Estou achando interessante que a pergunta está sendo repetida. Eu imagino que parte dessa dúvida, e aqui é coisa minha mesmo, porque quando o Emmanuel, que você citou no mesmo livro Consolador, se refere à cremação de pessoas, ele recomenda essas 72 horas. Na visão dele seria interessante. Então, essa pergunta está aparecendo 2 vezes aqui. O que você sabe a respeito? O que você pode dizer para nós? Bem, gente, é sempre importante. Paulo de Tarso já dizia que sejais como os bereanos. Não aceite porque foi um palestrante que falou, ainda mais se foi um palestrante de renome. Investigue pelas suas próprias intenções, compare as respostas, não aceite nada que vier externamente, passivamente. Exercer a liberdade de raciocínio, de pensar, de indagar, de duvidar,
Jesus reencarnou no meio grego, onde havia sempre perguntas. Então é isso. Questione. Vamos colocar aqui o entendimento que temos a nível do que a ciência nos diz sobre o benefício que é a cremação, mas destacando aquela frase que eu coloquei lá atrás. Nem tudo é para todos ao mesmo tempo, ok? Então, é isso que o Gabriel comentou. Qual que era o ambiente que vivia esse animalzinho, né? A questão humana, ele recomenda uma média de 72 horas para aguardar, porque uma coisa é morrer, a outra é desencarnar. Sabemos que por questão de higiene, a tendência no futuro, as demandas dos nossos cemitérios, ainda mais nas grandes capitais, aí nos grandes centros, não vai comportar mais o cemitério como era antigamente. Vai haver essa demanda. Se houver essa conscientização, esse poder que temos da oração, de se ligar ao mais alto, como eu falei anteriormente, sentir o que o seu coração está pedindo. Primeiro é acalmar, que a morte de um animalzinho querido, a gente sofre demais da conta, né? Primeiro é acalmar o seu coração, saber que se eu sei que ele está evoluindo, ele não pode continuar pet pro resto dessa existência. Ele precisa partir e seguir o seu caminho de progresso. Eu vou contribuir com ele o máximo que eu puder no período que ele estiver comigo. E a minha intenção é que eu deixo aqui, junto com a orientação de Emmanuel, para que seja feito dessa forma. Mas investigue outras respostas. Aproveitando esse finalzinho que você comentou, acho que dá gancho para essa pergunta aqui do Vantuil. Ele está falando a título de curiosidade, mas acho que é de todos nós e é uma discussão filosófica espírita também. Né? Os animais, após desencarnarem, podem reencarnar como seres humanos? O que você nos diz a esse respeito, Vandão? Ô, Gabriel, Vantuil, grande amigo aí, que ajudou muito também para a gente estar aqui hoje, ele colaborou demais da conta, viu? Nossa gratidão, viu, Vantuil? Não só a você, mas inúmeras outras pessoas aí. Vantuil, existe o tal do elo perdido. A natureza não dá saltos. Existe na literatura espírita a ideia da evolução dos mundos. Porque a gente está falando para um público que não é só espírita. Esse canal, esse vídeo vai ficar exposto e outras filosofias, outros curiosos vão estar aqui dentro. Então é importante a gente abrir esse leque aí. Então, na doutrina espírita, aprendemos, um dos seus princípios básicos, a pluralidade dos mundos habitados. Os mundos são habitados. E existem umas categorias para cada um. Nós, aqui da Terra, estamos numa expiação e prova, onde predomina mais as atitudes equivocadas, chamadas de maus, do que as boas. Então, a fase animal, dos animais que nós temos no nosso entorno, para a fase humana diretamente, pelo que aprendemos na doutrina espírita, aqui na Terra, não por ser uma reencarnação inicial na fase humana, embora não temos aqui a menor condição de bater o martelo e dizer que é isso. E nesse elo perdido, imagina, se fomos capazes de escravizar outros seres humanos só por causa da cor da pele ou do local que nasceu, imagina se os animais, com um pouco mais de inteligência, podendo fazer serviços domésticos, como que a gente não escravizaria esses seres? E com a sua cognição sendo mais avançada, quantos traumas não poderíamos deixar nesses seres? Então dizem, rezam outras tradições que não as espíritas, que esses seres reencarnam antes de vir na fase humana em outros orbes, para se preparar para aí sim conseguir reencarnar e chegar no expiação em prova. Ótimo. Outra pergunta aqui que está repetida. Eu imagino que ela vai atender bastante gente. Essa daqui, ó. Como que o Espiritismo vê a eutanásia? Essa pergunta é repetida embaixo. Como a gente está dentro desse contexto aqui, obviamente, que ótimo. Essa questão do sacrifício dos animais. Está discutindo até sobre isso esses dias. E tem umas pessoas que ficam desconfortáveis com isso. Sim. O que você nos conta a esse respeito? Beleza. Lembrando mais uma vez, nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Eu estou repetindo bastante essa frase aí, porque é importante indagarmos. Eu gosto muito da fala de uma espírita, uma veterinária, uma profunda conhecedora. Postei até alguns tempos atrás, aí, menos de um mês atrás, uma fala dela, reproduzi uma fala dela no Facebook, onde surgiu vários comentários. Vamos aqui respirar fundo,
não levar para o lado pessoal, ter a mente aberta e entender o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Ela faz a seguinte indagação, depois de explanar um pouquinho sobre isso, que é um dilema, Você faria, se fosse com seu filho, a eutanásia? Bem, já participamos de grupo de estudos sobre os animais e lá alguns veterinários participaram. E durante os estudos, as reflexões, porque muitos vêm dessa ideia materialista, o curso de veterinária reforça a ideia de que o animal é coisa, não sensibiliza os profissionais, pelo contrário, cria uma distância, e eles assim aprendem, são coisas. E, infelizmente, a atitude desse ser, antes de conhecer o Espiritismo, os grupos de estudo espírita, que aqui eu aproveito a deixa, a Magali Nazaré deve estar nos assistindo, ela tem um grupo aqui em Juiz de Fora sobre os animais. Participando desse grupo, essa pessoa que era veterinária chega e pergunta, fala assim comigo: Wanderson, rapaz, quantas vezes eu instiguei a pessoa a fazer a eutanásia por causa do valor que era. Estava sofrendo, toda a junção lá. Mas ainda havia alguns recursos a mais. É isso. Qual que é a sua intenção ao decidir pela eutanásia? Porque dá um trabalho danado. Cuidar daquele serzinho que está naquela fase final da sua evolução. Essa, a nossa dor, que a gente projeta a nossa dor no animal. E vem um profissional, eu estou desamparado, e me fala sobre isso, que é para fazer, como que eu não vou fazer? Então, escutar a voz do seu coração, ela, Irvênia Prada, nos diz isso. Se fosse o seu filho, você faria? Mas é isso. Siga o seu coração a partir de conhecimento, de informações, de possibilidades. Não escute a opinião só de um veterinário e escute de outro. Se tiver um veterinário que seja espírita e puder avaliar especificamente, procure, não só por ser espírita, mas aquele que tem um conhecimento de evolução do espírito e todas as possibilidades que nós já dispomos. É isso. Tudo bem, Brandão. Tem outra pergunta aqui, eu não sei qual é a sua experiência nesse sentido, né? Além das palestras e da divulgação do tema. Paulo quer saber como começar um trabalho em prol da causa animal que abarque o máximo possível de centros espíritas. Você participa e conhece alguma experiência nesse sentido? Pois é. Vamos refletir aqui na pergunta, né? Como começar um trabalho em prol da causa animal? Paulo Bernardi, nosso abraço aí, conhecemos o nosso irmão aí, que abarque o máximo possível de centros espíritas. Pois é, a União, né, a AME em Juiz de Fora, Aliança Municipal Espírita, tem esse trabalho de tentar unificar, de unir, de congregar ali os centros espíritas, né, de uma forma geral. Então, penso que um caminho para se chegar em outras casas, a se ter uma validade, seria, num desejo maior, vir da FEB, um estímulo para isso, da Federação Espírita Brasileira. Embora ela já abra espaço para a doutora Irvênia Prado, que eu citei, Prada, né, que eu citei e que tem estudos que ela faz na federação, né, mas a nível local aqui, ou regional, penso que se a AME, que aqui agora, de repente, algum representante nos ouve, se puder, né, Magali, a AME aí abrir um espaço para conversar, mas tem vários grupos agora da família, né? A AME tem esse foco, entender que uma família, quando o seu ente querido, um animalzinho, um ser humano ainda não, um semelhante ainda não humano, desencarna, abala profundamente o núcleo familiar. Então eu penso, Paulo, que se essa diretriz vier de um órgão maior, mas não que tenhamos que aguardar uma diretriz de um órgão responsável como a AME, mas podemos, na nossa casa ali, com trabalho de formiguinha, motivar, como o ID agora abrir um espaço, né, para a gente falar sobre o tema, não cerceou a nossa opção de falar sobre os animais. Penso que é isso, vindo dos interesses das pessoas aí, e do movimento dos espíritas. É uma contribuição que os espíritas podem dar. Muito bem. A gente tem isso aqui agora, é um problema recorrente quando a gente trabalha essa questão dos animais, que é o sofrimento que acontece com os animais. E dentro da filosofia espírita, a gente vai adotar um modelo de explicação baseado nos conceitos de provas e de expiações, quando a gente se refere ao sofrimento nos seres humanos, né?
E aí a colocação de Anina vai no sentido do o sofrimento que acontece com os animais, já que eles não têm consciência, ainda faz essa diferença aqui, mas tem senciência. Eu acredito que esteja fazendo a distinção entre uma capacidade mais aguçada de autopercepção, por exemplo. E pergunta qual que é a explicação espírita. Então, afinal de contas, Wanda, por que os animais sofrem? Vamos lá. É outra pergunta recorrente, né, que causa assim muito afastamento de pessoas que estão ligadas às vezes na casa espírita, desencarnam o seu pet lá e não tem nenhum apoio. Não, eu só tinha instinto, não, ele acabou, vai para alma grupo, fica por aí. Então isso revolta, deixa muitas pessoas desanimadas com as explicações de algumas interpretações equivocadas do espiritismo. Bem, por que os animais sofrem? É uma pergunta que a doutora Irvênia Prada, que nasceu em berço espírita, se fez e é que a motivou a estudar mais a causa. Eu vou aqui ler, dividir com vocês, o que Emmanuel escreveu, uma simples página, que isso é um questionamento já antigo. Depois eu posso deixar o link aqui para vocês nos comentários. Eu vou resumidamente, para não tomar muito tempo de todos, porque ele diz mais ou menos assim lá. Primeiro que a gente está num planeta de expiação e provas. Então a dor é algo que é impossível estarmos reencarnados e não sentirmos algum tipo de dor, que eu diferencio de sofrimento. Tem uma diferença. Tem uma pessoa que com uma unha encravada sofre demais da conta. Tem pessoas com câncer profundo e severo que estão serenas e compassivas, dão lições para a gente. Então, é especificar isso, porque a decrepitude, o envelhecimento acontece conosco e com os animais também. Primeiro, qual que é o sofrimento que mais... Tem essa elaboração mental. Qual que é o sofrimento que eu estou falando? Não, é daquele animal que desenvolveu um câncer na minha casa, por exemplo. Como é que foi a alimentação física durante o tempo que ele esteve comigo? Qual que é a elaboração mental daquele ambiente em que ele viveu? Porque eles são muito sensíveis a isso. Porque tem dores que ninguém reencarna para sentir dor. Então os animais também não tem nenhuma programação para eles sofrerem, ok? Tem as dores que são impostas pela forma de vida que nós os submetemos, que são dores causadas pelo livre-arbítrio humano. E para essa fala, para esse sofrimento que nos corrói o coração, tem uma fala que está... Vou falar do Emmanuel daqui a pouquinho, tá? Só um minutinho, porque é uma coisa que me comove muito também. Deixa eu ver se eu copiei aqui para cá. Copiei. Está no livro Os Mensageiros. Para essas pessoas aí que estão sofrendo, como eu e muitos outros, diz assim, abre aspas, no título do capítulo é Evangelho no Ambiente Rural. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará, não esquecerá ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. É uma mensagem de consolo. E Emmanuel, que eu estava dizendo, vem dizer o seguinte para a gente, que estar na Terra, como eu estava dizendo antes, tem esse sofrimento. Aí ele fala, que mal terá praticado, que a gente entende muito a dor como castigo. Aí ele fala, que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola. Para aquele criança pode ser uma dor, acordar cedo, um sofrimento, mas aquilo é benéfico para ele. E acaso conseguirá ele se diplomar, esse aluno, né, em conhecimento superior, se foge às penas edificantes de disciplina? O espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e cumprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Compreendamos, desse modo, que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão, e atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar, a fim de burilar-se devidamente. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las.
o homem se esforça avançando na inteligência e na sublimação. Ele vem dizer que esses sofrimentos é para como se fosse a domesticação desse ser em evolução. E o homem, depois da fase humana, então essa dor é importante que nós assim entendamos nesse processo algumas dores como necessárias a essa evolução, mas não as dores que são infligidas, porque a maior parte delas, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a causa anterior e atuais das aflições, hoje, pela nossa falta de consciência com os animais, muitos dos sofrimentos que eles sentem são por pura falta de compaixão dos seres humanos. Então, por isso é o motivo dessa palestra, dessa live e de vários temas que várias equipes, as minorias criativas, lutam para defender, para diminuir o nosso débito para com a natureza. Então, as dores, o Gabriel, no nosso entendimento, parte delas é esse processo de estar na Terra, submetido a outras consciências ainda ignorantes do conhecimento e do amor, e muitas delas é causada pela nossa invigilância, ou a nossa falta de interesse, como o Paulo colocou, de haver uma mobilização, né, sobre a causa animal. Muito bem, Vadão. Agradecido pela sua participação, pelas respostas. As pessoas foram fazendo outros comentários ali na seção lateral, e quem quiser ver, tem declaração da ONU, tem comentários sobre vitaminas, tem mais informações ali, podem enriquecer a abordagem também, quem tiver interesse, tá legal? Eu acho que é isso, rendeu bastante por hoje, para a nossa estreia. Acredito que a gente conseguiu funcionar a contento. Quero agradecer muito a você pela sua boa vontade. A gente está algumas semanas já discutindo sobre isso, quando a gente ainda estava pensando em usar o Facebook, e a gente foi descobrindo e continua descobrindo juntos muitas coisas aqui nas ferramentas, como é que a gente usa, como é que a gente faz, né? E hoje parece que funcionou. A gente espera poder dar continuidade a isso, nesse molde mesmo que a gente adotou aqui hoje, né? Então, te agradeço muito pela boa vontade de mediar a reflexão e da gente estar descobrindo junto as ferramentas de tecnologia, esse desafio que se apresentou para nós, tá legal? Quero agradecer demais essas meninas que estão aqui hoje, que é a Dandara, a Keida, de muita boa vontade, começaram a fazer com a gente esse serviço, né, voluntário de tradução para Libras, que é importante para a gente atingir um público ainda maior, deixar tudo que a gente produz o mais acessível possível, né, a todas as pessoas interessadas. E é uma equipe, não são só as duas que estão aqui com a gente hoje, vai haver um revezamento, e é um pessoal que já está aí batalhando, conforme eu disse no início, também em estudos de mocidade. Tá? Então, elas estão fazendo esse trabalho super relevante aí no movimento espírita já faz algum tempo. É legal, a gente agradece demais a vocês. Quero agradecer a equipe do ID, pessoal do Departamento de Comunicação, Doutrinário, tantas outras pessoas que têm ajudado a gente a estar montando essa estrutura aqui, a aprender as coisas, a fazer do jeito que a gente está fazendo aqui hoje e aprender para melhorar cada vez mais. Em especial, eu sei que são muitas pessoas, né? A gente é um pouco injusto ao agradecer assim, mas em especial agradecer a Fernanda, que entrou na equipe, deu um gás muito forte para a gente, ajudando na estrutura do canal, a transferir os vídeos do Facebook aqui para esse canal. Então fica o nosso agradecimento especial pelo Fernanda, por tudo que ela tem feito por nós. Tá legal? Eu vou dizer para vocês aquilo que eu falei no início, sempre quando a gente está num canal no YouTube é de lei, né, minha gente? Pedir que vocês curtam o vídeo, para que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, toda vez que tiver novidade, então você vai ser avisado. E a gente vai colocando mais coisas. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar aqui no mesmo esquema. Nosso convidado é o José Elvésio, ele vai estar conversando com a gente sobre o tema da conquista da felicidade. Eu acho que é um tema que interessa a maioria de nós, está produzindo algumas reflexões a respeito. Então é ele que vai vir aqui, vai mediar essa conversa com a gente, tá legal? Além disso, nos acompanhe no Facebook, no Instagram, a gente sempre posta as nossas novidades, o IDJE publica um jornal mensalmente, ele está no nosso site, tá? Eu lembro de ter colocado aqui na descrição, acho que está certo, tem aqui na descrição do vídeo nosso site, nosso blog, onde a gente publica textos que são mais longos, fazendo algumas análises
mais aprofundada de alguns temas, um diálogo com a filosofia espírita, e o Facebook e o Instagram também está embaixo na descrição. Tá legal? Então, quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho, o jornal que a gente publica mensalmente no site, você tem acesso a todas as edições desse ano e dos anos anteriores no formato PDF. Então, só acessar lá e conferir. Tá bem, minha gente? Além disso, nós estamos produzindo alguns vídeos, não serão lives. Eu já estou anunciando aqui apenas para fazer o gostinho, para fazer a propaganda, mas assim que estiverem prontos, né, com a edição, a gente vai liberar, vai fazer uma divulgação ampla aqui com vocês. Tá legal, minha gente? Então é isso. A gente agradece muito a participação de vocês. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro.